Muito bem. Então, vamos lá começar. A gente tem um bocado de coisa para fazer. Então, vamos dar continuidade à nossa aula 23ª sobre a estrutura algébrica da mecânica quântica, né? Bom, então, a nossa proposta hoje é falar do experimento que a gente chama de experimento, né? Experimento de pensamento de Heisenberg, né? Que a gente vai falar aqui, falar sobre flutuações quânticas, sobre o efeito Casimir, na verdade, mostrar, e falar o experimento de pensamento de Einstein. Tudo isso está relacionado com o que a gente chama com o princípio da incerteza, formulado pelo lado esquerdo de vocês, eu tenho Heisenberg, e depois a gente vai generalizar esse princípio, na verdade, se transformar em relações de Heisenberg-Roberts, que é esse cara ao lado direito que você tem aí. Mostrar o que é um pacote de onda mínima, então, quando essa relação de certeza, posição-momento, ela é mínima, então, que pacote de onda é esse? Vai provar agora que é o pacote gaussiano, que a gente já estudamos, falar sobre observáveis compatíveis e, finalmente, um conjunto completo de observáveis comutáveis. Certo? Bom, então, o que a gente já falamos anteriormente, eu espero que vocês tenham colocado em dia esse conteúdo, e agora a gente vai começar exatamente da seção em diante onde paramos, que é do princípio da incerteza. Então, eu só fiz aí uma certa modificação. Então, a nossa aula de hoje, basicamente, é sobre o que a gente chama as desigualdades de Heisenberg-Roberts. Então, primeiro, a relação foi proposta em 1927, né, como um princípio da mecânica quântica por Heisenberg. Certo? Então, a gente vai ver como é que o Heisenberg propôs, né, do ponto de vista físico. E depois, a gente vai mostrar isso usando exatamente o que a gente chama a estrutura algébrica da mecânica quântica que a gente está usando, e falar sobre a relação de incerteza, no lugar de princípio, apesar do artigo ser chamado princípio da incerteza, na verdade, ela que chama-se relações de incerteza, ou desigualdade Heisenberg-Robertson. Então, foi um trabalho de 1929, 2 anos depois, mostrando que qualquer estrutura algébrica, ela satisfaz uma relação que nada tem a ver com a mecânica quântica propriamente dita, e sim com a álgebra que a gente está a ela associada. Bom, então esse princípio, a relação de Heisenberg, a gente já estudou no primeiro momento, quando a gente estudou o capítulo 2, né, quando a gente estudou o que a gente chama a dualidade onda-partícula. Então, a primeira coisa que a gente estudamos foi através da transformada de Fourier. Então, dada um pacote de onda no espaço das coordenadas, então a função de onda ao quadrado, π de R, eu posso fazer uma transformada de Fourier e calcular a função de onda, ou o pacote de onda, no espaço dos momentos, né, que é o φ barra de P. Né? Então, através da transformada de Fourier, a gente viu que naturalmente associa a ela o que a gente chama uma relação de incerteza entre a posição e o momento. Então, significa que a minha distribuição, né, da coordenada, se ela for localizada, quer dizer, ela tiver um desvio, quer dizer, ela for localizada em torno de ondar da posição, pela transformada de Fourier, naturalmente, a relação da distribuição no momento, ela vai ser bem dispersa. E vice-versa, quando ela for dispersa aqui, ela é localizada ali. De tal forma que o produto entre a incerteza entre a posição e o momento satisfaz um critério que a gente hoje vai provar exatamente maior ou igual a H cortado sobre 2. Então, isso a gente vai provar rigorosamente. O que a gente estudou até agora foi um estudo qualitativo analisando pacote de ondas. Né? Então, foi mais ou menos coisa que a gente estudamos. Então, a gente estudou um pacote de onda, que é o pacote gaussiano. Dado o pacote gaussiano, você tem uma distribuição de probabilidade e tem esse sigma zero que está ali, exatamente a largura da minha distribuição. Ela me diz quanto a minha distribuição está localizada em torno do seu valor médio, que é x igual a zero. Então, eu posso fazer a transformada de Fourier, e a transformada de Fourier eu posso calcular a distribuição no momento. E a distribuição do momento, o que é que acontece? O momento é H cortado vezes K, então a distribuição do momento também é uma gaussiana, e o produto entre a incerteza na posição e do momento dá exatamente H cortado sobre 2. Esse H cortado sobre 2 é o que a gente chama a incerteza mínima.
Então, a incerteza vai ser maior ou igual a H cortado sobre 2. A gente fez o processo inverso. Dada a distribuição de probabilidade gaussiana, a gente provou que dá H sobre 2. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai provar matematicamente, isso tudo abstrato, e depois vai dizer quando é que ele dá H cortado sobre 2. A gente vai fazer o processo inverso e vai mostrar que a distribuição que dá H cortado sobre 2 é exatamente uma função gaussiana. Então, a função gaussiana é o que dá o princípio da incerteza, ou relação da incerteza mínimo, que dá H cortado sobre 2. Certo? Então, isso foi a matemática que a gente fez no capítulo 2 do nosso curso. Bom, então, a experiência de pensamento de Heisenberg. Então, o trabalho de Heisenberg foi um trabalho puramente bem físico. Né? E ele imaginou a seguinte situação para ele fazer o princípio que ele chamava, o princípio da mecânica quântica, que é o princípio da incerteza. Então, a experiência que ele queria fazer era exatamente determinar a posição de um elétron. Né? Então, para você saber onde está o elétron, o que é que você tem? Você precisa de um microscópio. Então, imagine que você tem um microscópio e onde você tem ali a lente, né? E você tem ali o ângulo exatamente que vai até a abertura da sua lente. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem da óptica é que esse meu equipamento, que é o microscópio, ela tem uma resolução. Né? Então, note que para eu enxergar o elétron, eu preciso incidir sobre ele o quê? Eu preciso incidir sobre ele luz. E a luz, o que é que vai fazer? Vai espalhar. Então, a gente só enxerga por causa do espalhamento para a lente. E, através desse espalhamento, a gente localiza a posição do elétron. Certo? Na ótica física, né, através de instrumento, você tem que a incerteza. Então, quando você for localizar por um instrumento, que é o microscópio, a posição do elétron, a localidade dela, a incerteza né, que você vai ter na posição, ela é dada por essa relação aí, onde lambda é o comprimento da luz que você vai injetar sobre o elétron, e o epsilon é a abertura, o ângulo da abertura que você tem exatamente do elétron, até a minha lente que está lá. Então, sobre seno de lambda. Então, isso vem lá, da ótica física. Então, veja, a menor incerteza que eu possa ter é quando você tiver baixos comprimentos de onda. Quanto menor o comprimento de onda, menor é a incerteza onde você vai dizer onde está o elétron. Então, o elétron está numa posição e eu tenho uma incerteza ela associada devido ao meu equipamento. Então, note que, da ótica, a gente pode imaginar, dizer assim, olha, eu posso ter a minha incerteza tão boa quanto eu botar uma lente tão larga. Então, quando botar uma lente muito larga, né? Então, você significa que o seno vai aumentando. Então, quanto maior isso aí for, né, maior vai ser o denominador, menor vai ser essa incerteza. E menor o comprimento de onda. Então, você pode ajustar o tamanho da lente, que é o ajuste que você vai ter entre o ângulo exatamente para espalhar, né, a luz, e o comprimento que você vai injetar luz para fazer esse espalhamento que está lá. Então, essa é a sua incerteza. Sendo que agora eu tenho um problema. Agora, no mundo quântico, o que acontece? Eu posso agora imaginar que um fóton, então agora a minha luz é constituída de fóton, o fóton ele vai bater no elétron. Quando ele bater no elétron, ele é espalhado, então ele é espalhado desse ângulo epsilon, que eu estou chamando de epsilon, e esse momento do fóton transfere, então ele vai transferir momento para o elétron, efeito cômputo que a gente está aprendendo. Né? Então, o fóton ele é espalhado e o elétron ele sofre um deslocamento devido ao efeito cômputo. Né? Devido ao efeito cômputo. Então, se o momento do fóton, então vamos imaginar que ele é espalhado aleatoriamente nesse ângulo, né, nessa abertura da lente, então é o que eu vou enxergar. Né? Então, se o momento do fóton que ele vai bater aqui for H sobre lambda, né, que o momento de um fóton H sobre lambda, então a projeção que ele vai projetar sobre o elétron vai ser uma parte disso aí que ele vai ser transferido para deslocar o elétron. Esse vai ser H sobre lambda seno de φ. Então, esse seria
que a gente chama a incerteza do momento, que é a transferência do momento do fóton para o elétron que está lá, que eu estou tentando localizar. Então, eu tenho agora uma incerteza associada exatamente ao efeito Compton, que você vai colocar um feixe de fóton, ele vai influenciar na posição do elétron. Então, portanto, eu transfiro para o elétron um momento, então uma incerteza no momento, que é H sobre lambda, seno de φ. Então, ali é o φ, o seno de epsilon. O epsilon está lá, então, o momento que eu vou pegar é o cateto oposto que eu vou transferir para o meu elétron ao longo do eixo X. Então, portanto, é H lambda sobre seno de epsilon. Então, você veja, uma coisa que acontece é que o que o Heisenberg viu foi, se você tentar localizar, você iluminar com um fóton de baixa comprimento de onda, você tem a posição, mas como o meu momento, no meu momento, vai com o inverso, a incerteza do momento, com o inverso do comprimento de onda, significa que se você localizar, você vai ter uma incerteza muito grande no momento da minha partícula. E vice-versa, se você tiver uma localização do momento, então o valor do momento, uma incerteza seria grandes comprimentos de onda, você terá uma grande certeza exatamente na posição do elétron. De tal forma que o produto entre eles, ele observou exatamente isso, que o produto entre ΔX sobre ΔH, ΔP, dá exatamente H, onde H é um número maior do que H cortado sobre 2. Então, esse é o resultado qualitativo obtido em 1927 por Heisenberg, nesse experimento de pensamento, mostrando a relação, que para ele era um princípio, isso é intrínseco exatamente à estrutura exatamente das partículas ser microscópica, o fóton bate, você perturba a posição e o momento dela estão exatamente relacionados. Agora a gente vai chegar a essas relações de uma forma, nada é através dessas relações. A gente vai usar a nossa álgebra e vai construir esse princípio, na verdade, vai ser chamado de relação de incerteza. Então, naturalmente, vem da álgebra e esse experimento simplesmente justifica um pouco mais a física desse princípio proposto por Heisenberg. O Heisenberg, a vantagem do Heisenberg é que ele foi quem gostou muito desse princípio foi o Bohr. E o Bohr usou o princípio dele para propor, posteriormente, o que a gente chama o princípio da complementariedade. Então, a partícula é onde partículas são complementares. E, para ele fazer isso aí, ele usou exatamente os princípios da incerteza de Heisenberg. E o Heisenberg teve esse grande apoio para ter credibilidade. E hoje a gente sabe muito bem que isso é verdadeiro. Bom, consequência do princípio da incerteza. Então, uma grande consequência do princípio da incerteza é o que vai ser chamado de flutuação quântica. Então, vamos entender o que é flutuação quântica, pegando o exemplo mais prático que a gente tem na natureza, que é o nosso caso do oscilador harmônico. Então, o problema do oscilador harmônico é um problema de massa mola, então é um problema bem básico que a gente tem de física básica, que a força é uma força que a gente chama uma força restauradora, que é uma força igual a menos Kx. Então, quando você fazer, então significa que essa força é derivada de um potencial, de uma energia potencial, que é um meio de Kx ao quadrado. Portanto, a energia do meu sistema, se você não tem efeito dissipativo, a energia se conserva. Então, essa energia se conserva, vai depender, por exemplo, das minhas condições iniciais, que é a velocidade inicial e a posição inicial. Então, imagine que a minha posição inicial seja igual, x igual a A. E nessa minha posição inicial, minha condição inicial, a velocidade é zero. Então, significa que a energia do meu sistema é um meio de Ka ao quadrado. Então, e como minha energia se conserva, esse valor é um número maior ou igual a zero. E ela vai variar continuamente, de tal forma que eu dou o valor de A que eu quiser, e essa energia varia contínua. De tal forma que eu posso ter energia de eu botar uma amplitude, a amplitude da minha mola, quer dizer, significa deslocar minha massa, com a minha mola, da posição de origem, que é x igual a zero, de equilíbrio, eu posso botar A igual a zero. Então, se o sistema estiver em A igual a zero, significa que ele está na posição de equilíbrio, ele fica naquela posição de equilíbrio. Se ele está nessa posição de equilíbrio, a energia vai ser igual a zero. Então, você nota que a energia menor
que você pode ter no oscilador harmônico é a energia igual a zero. Para essa energia, ela varia continuamente. Esse é o que a gente chama o oscilador clássico, né? Bom, na mecânica quântica, isso não é possível, porque quando você colocar ele na posição x igual a zero e colocar ele com velocidade zero, você está dizendo que o momento e a posição são zero. Então, você está garantindo duas coisas que o princípio da incerteza ela proíbe. Então, o princípio da incerteza ela vai proibir a existência de energia igual a zero. Então, igual a zero significaria momento e posição igual a zero. Na mecânica clássica, isso é possível. Na mecânica quântica, o princípio da incerteza ela não vai permitir essa energia de ponto zero. Então, portanto, a gente vai ter uma energia de ponto zero, que a gente vai chamar isso de um fenômeno chamado de flutuação quântica. É a flutuação, né, devido ao princípio da incerteza. Então, você pode ter, na verdade, imaginar agora o meu oscilador esquecer a massa e você ter agora um conjunto de osciladores. Então, um conjunto de osciladores não acoplados, então seria uma soma de vários osciladores, cada um com certa frequência, momento e a sua posição. Então, isso aqui fosse várias bolinhas ligadas entre si, e essas bolas, né, são independentes do outro. Então, a energia total desse meu conjunto de bolas seria o valor exatamente dessa energia. Isso é equivalente a você querer pegar uma corda e querer fazer uma teoria da corda dela. Se você for observar bem a corda, o que é uma corda? São várias bolinhas ligadas entre si. Então, a energia do meu sistema, da minha corda, é exatamente esse valor que tem. N, né, ou infinitas, são 10 a 24, né, bolinhas interligadas entre si. Esse seria o meu sistema massa-mola. Eu posso agora generalizar isso, não associando posição e momento, mas uma grandeza a ela associada, que vai ser um momento e um K, são coisas diferentes, para um campo, eletromagnético. E aí, o que a gente faz? Isso a gente está falando que chama a quantização do campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético tem as equações de Maxwell, e agora, para eu quantizar ela, eu digo que os meus fótons são, na verdade, exatamente oscilações. Se elas são oscilações, ela tem exatamente o modelo do oscilador harmônico. Então, isso que a gente chama da eletrodinâmica quântica, certo? Onde agora você vai ter uma soma nos K, que são os vetores de onda, e o alfa, que são a polarização da onda, que são dois, né? Vale. Você tem a onda se propagando da direção, você tem duas direções a ela associadas. E ômega vai ser a frequência dela, exatamente do meu fóton, que é uma relação linear, que é a velocidade da luz, multiplicado por K, o módulo de K, como está aí. Então, esse é o modelo que a gente chama exatamente que a gente sai da física clássica, vai para a mecânica quântica e transforma isso, exatamente isso foi feito por Dirac em 1927, que é quantizar o campo eletromagnético, certo? Então, quantizar o campo eletromagnético, né, significa eu fazer exatamente o oscilador harmônico quântico. Então, para eu fazer o oscilador harmônico, a gente já fez a solução, então a gente vai fazer aqui a parte só da relação de incerteza. Então, se eu pego agora o oscilador para mim não precisa ser uma massa-bola, então o oscilador é uma coisa muito mais geral, é qualquer coisa que oscila, cujo hamiltoniano dele é esse que está aí, certo? Esse oscilador eu posso agora usar o princípio da incerteza para calcular qual é a energia de ponto zero, né? A energia do estado fundamental, a menor energia que eu posso ter de um oscilador harmônico. Então, se você pegar a posição x igual a zero, né, você nota que se o oscilador dou uma posição e ele fica oscilando para lá e para cá, em média, o valor médio da posição vai ser zero. Assim como o momento. O momento vai para a direita, o momento vai para a esquerda, do mesmo modo para a direita e para a esquerda, portanto, o valor médio do momento também é zero. Então, duas coisas que eu posso tirar daí é que o valor médio da posição e o valor médio do momento é igual a zero. Então, portanto, o valor médio quadrático de P ao quadrado e o valor médio quadrático de x ao quadrado não é zero. Porque agora, quando eu fizer o P ao quadrado, que tiver negativo, transforma em positivo. Portanto, o valor médio de P ao quadrado não é zero. A mesma coisa o x2, eu vou posição positiva e negativa, como eu tiro o quadrado, ele vai ser também diferente de zero. E como o valor médio de x, o valor médio de P é zero, então x2, o valor médio de x2 e o valor médio de P2 nada mais é do que o desvio médio quadrado, delta x ao quadrado,
e o ΔP ao quadrado, certo? Bom, então agora eu posso usar o princípio da incerteza, usar o princípio da incerteza e escrever o meu P em função de ΔX, né? Então, o meu P em função de ΔX, então meu P ao quadrado vai ser ΔP ao quadrado, o X ao quadrado é ΔX ao quadrado. Aí eu uso o princípio da incerteza, a incerteza mínima, que vai dar ΔX, ΔP, EH cortado sobre 2. Aí eu tiro o valor do ΔP e coloco no valor da energia. Então, agora você tem uma energia que está associada a essa incerteza. Então, note que agora eu tenho uma incerteza no denominador e no numerador. Então, eu tenho que encontrar qual é o menor valor, né? Então, minimizar o valor dessa energia e encontrar o ΔX que minimiza isso. Então, essa vai ser a menor energia, que vocês já estão vendo que não pode ser zero. Então, o princípio da incerteza, que você amarra o ΔX com ΔP, faz com que a energia não possa ser zero. Então, se você derivar isso igual a zero, você encontra o ΔX zero. Pega o ΔX zero e substitui na sua energia, você encontra a energia de ponto zero. Então, essa energia de ponto zero mostra, diferente da física clássica, que exatamente eu não posso ter momento e posição simultaneamente igual a zero e ter energia igual a zero, como a gente está falando. Bom, consequência dessa energia de ponto zero, ela vai ter... Bom, isso aí é o que a gente falamos anteriormente. Então, você tem um oscilador. Então, você pode imaginar uma molécula diatômica. Então, você pega, aproxima ele como bolas. E como aproximando como bola, a gente resolve a equação de Schrödinger e encontra a energia do meu sistema que está aí. Certo? Então, isso aí já fizemos anterior. Um bom exemplo, está aí a molécula DH2, e aí está a energia de ligação entre elas. Então, ela está vibrando, vibra como uma bola, né? Então, note que não é uma bola ligada, a energia varia com R, devido às cargas a ela associadas. Então, eu tenho a energia de ligação. A energia em torno da posição de equilíbrio lembra exatamente uma parábola. Portanto, que eu aproximo ele como um oscilador harmônico. Então, portanto, a energia dele é exatamente isso está aí. Certo? Muito bem. Então, essa energia de ponto zero, então, consequência importante dessa energia de ponto zero é essa aqui. Se você pegar, né, o meu oscilador harmônico, então agora eu tenho meu campo eletromagnético, ele é composto de oscilador harmônico, agora a sua energia, então agora eu pego emprestado o que a gente quantizou lá com a equação de Schrödinger, eu uso para o campo eletromagnético. Então, a quantização de energia, então a minha energia, aquilo ali vai resumir exatamente isso. Onde NK é o número de fótons com vetor de onda e polarização alfa. Certo? Então, agora eu tenho esse H ômega, que é exatamente o quanto, que é o fóton, né? Que é exatamente o fóton. Então, a minha energia é exatamente essa soma que está aí. Né? A energia de ponto zero, né? Então, a energia de ponto zero, o que significa? NK igual a zero. Se eu colocar NK igual a zero, você tem o que a gente chama energia de ponto zero. Então, a energia de ponto zero é botar NK igual a zero, então seria o estado fundamental, sendo que essa soma agora, você vai somar sobre todos os valores de K. Então, note que o valor de K que você tem é um espectro contínuo de frequência, portanto, de comprimento de onda. Então, nessa soma, é uma integral em K, de zero até infinito. E você vai somar exatamente esse ômega K. Quem é esse ômega K? É C multiplicado por K. Essa é o que a gente chama a energia do vácuo. Então, se você isolar o meu sistema, né? O meu sistema, na verdade, o vácuo que a gente imagina hoje, não é uma coisa que não existe nada. Na verdade, ela tem criação exatamente de fóton, criação e distribuição de fóton. Exatamente isso que é a ideia que a gente chama do vácuo quântico. Se você somar aquela energia, então fazer a integral em K, você vai ter essa energia tender ao infinito. Então, a energia do estado fundamental do vácuo é infinito. Aí você diz, pô, mas é infinito e aí? Bom, mas esse infinito, essa energia, a gente não mede. Então, já aprendemos desde a física clássica que a energia a gente não se mede. O que você mede é diferença de energia. Então, se a energia do vácuo é infinito, isso não é um problema, porque eu não meço a energia. O que eu meço são diferença de energia. Okay? Então, diferença de energia é o que nos importa. O valor da energia depende do meu referencial. Portanto, esse infinito não é um problema para a gente descrever o campo eletromagnético. Certo? Então, a gente tem um infinito intrínseco, porque eu tenho energia de ponto zero, ela é infinita.
Mas se eu fizer um arranjo, exatamente um arranjo, que é o seguinte, eu tenho um vácuo, que a energia é infinita. Energia do estado fundamental. Então, tudo no estado fundamental. T igual a zero. Aí você agora, o Casimir fez, que chama efeito Casimir. Você coloca agora uma placa paralela entre elas, separada da dada distância D. Em uma dada distância D. Então, veja, quando você colocar uma placa, você tem uma outra configuração. Antes você tinha um vácuo que tinha essa energia infinita. Agora você tem um vácuo com essa energia que está lá, que também é infinita. Que também é infinita. Mas se você subtrair essa energia agora da energia que ele tem antes, então subtrair, os infinitos vão se cancelar. Os infinitos se cancelam. E o que fica é a energia exatamente entre as placas, que é finita. Se você tem energia entre as placas, que agora é infinita, você subtraiu infinito menos infinito. Essa energia entre a placa, agora, se você tem energia, você pode derivar. Se você derivar em relação à distância, você vai ter a força entre as placas. Foi isso que o Casimir fez em 1948, né? Que exatamente essa força que está aí. Né? Então, existe agora uma força atrativa que depende da distância entre elas, que é exatamente essa distância A, que é uma força extremamente pequena, mas mensurável do ponto de vista experimental. Então, isso é a primeira aplicação, eu diria, do estado de flutuação quântica, o estado fundamental do meu sistema. Então, você veja que você subtrai infinito, sobra uma coisa finita, que é a energia entre as placas. Quando você deriva entre a distância, você tem a força, né, que a gente aprende no nosso sistema. Portanto, eu tenho essa força muito pequena, 0,03. O A é uma distância dada em micro, é a distância entre as placas, é uma distância que vai com a distância a quarta, então uma coisa interessante, ela tem uma lei, que é a força de Casimir, né, que é Dina, né, por centímetro ao quadrado. Isso foi verificado experimentalmente, medido e batendo exatamente com o que o Casimir previu. Então, isso é uma manifestação macroscópica da mecânica quântica. Né? Então, o estado fundamental é uma coisa aparentemente sem significado, mas a variação dela entre duas configurações diferentes gera um fenômeno macroscópico, que é essa força de Casimir. Então, o efeito Casimir hoje é estudado em várias coisas. Nem sempre é força atrativa, dependendo da configuração que você tiver entre as placas. Se você tiver esfera, essas esferas podem ser repelentes. Vai depender dessas configurações, mas o que importa é que o efeito Casimir pode ser atrativo ou repulsivo. O mais importante é que tem a mesma explicação do ponto de vista. Né? Tem outros efeitos que você pode colocar, mas isso não nos interessa agora. Certo? Eu vou passar para vocês um seminário que eu dei, onde eu faço os cálculos matemáticos sobre isso. Né? Eu ia mandar antes dessa aula, mas vou mandar para você um seminário que eu dei, que está gravado. Né? Muito bem. Então, a outra relação de incerteza que o Heisenberg obteve, então eu vou obter para vocês aqui, é a relação de incerteza entre energia e tempo. Então, vamos entender essa relação de incerteza entre delta E e delta T, também maior ou igual a H sobre 2. H cortado sobre 2. Então, o Heisenberg propôs a seguinte ideia. Então, imagine uma partícula livre. Então, eu parto primeiro dessa minha relação de incerteza, ΔX, ΔPx, que ele tinha proposto para a energia, para a posição em momento. Aí eu tiro o valor de ΔP. Então, ΔP vai ficar H sobre ΔX. Então, agora, imagine uma partícula livre. O ΔX vai ser igual a V multiplicado por ΔT. Esse ΔT é um parâmetro que depois eu vou mostrar para vocês que não tem nada a ver com a incerteza do tempo. Certo? Então, note que posição, eu tenho distribuição de probabilidade dela associada. Você tem momento, eu tenho distribuição de probabilidade a ela associada. Energia, também eu tenho distribuição de probabilidade a ela associada. Mas tempo, eu não tenho distribuição. O tempo é um parâmetro da mecânica quântica. Então, não tenho distribuição de probabilidade, portanto, eu não posso falar na incerteza no tempo. Não tem sentido falar incerteza no tempo, porque eu não tenho distribuição. Esse ΔT a gente vai, daqui a pouco, dar o significado a ele. Certo? Então, essa da relação de incerteza. Então, ele pegou a seguinte ideia.
pegou a partícula livre, como eu estou falando, então a energia é P ao quadrado sobre o M. Se eu fazer o delta E, então fazer o delta E, vai ficar, né, feito uma derivada, caiu, vai ficar 2, cancela 2, P delta P sobre M. O P dividido por M é V, né? Momento sobre massa é a velocidade. Então aí eu tenho o delta E, certo? O delta E. Aí eu pego agora o meu delta P, que está lá em cima, e vou substituir aqui. Aí eu encontro essa relação que está aí. Então, delta E vai ser igual, né, a V multiplicado. Então, vai ficar maior ou igual, porque ali está maior ou igual, porque o delta P é maior ou igual. Então, H sobre 2V delta T. O V cancela com V, vai ficar H sobre 2, H cortado sobre 2. Então, note que eu estou igual, mas é maior ou igual aquilo. H cortado sobre 2, delta T. Coloco o delta T para lá, a gente prova a relação de incerteza energia T. Certo? Isso foi o que o Heisenberg fez. Agora, quem é o delta T? Então, isso é importante a gente descrever. Então, no princípio da incerteza, posição, momento, você tem delta X é uma incerteza da posição, porque eu tenho uma distribuição de probabilidade ela associada, e o delta P também é uma incerteza do momento, porque eu tenho uma distribuição de probabilidade associada ao momento. No princípio da incerteza, energia, tempo, você tem delta E é a incerteza da energia, porque a energia você determina também com a incerteza, certo? Mas o delta T não é uma incerteza do tempo, porque o T na mecânica quântica ela é um parâmetro. Por ela ser um parâmetro, ela não tem uma distribuição de probabilidade ela associada, é um valor. Então não é uma incerteza do tempo. Mas o que é o T que está nesse princípio da incerteza? Bom, esse T é um certo tal que é o tempo de meia-vida. Por exemplo, se eu pego uma partícula e ele está no estado excitado, ele não vai continuar naquele estado excitado eternidade. Ele vai ter uma incerteza naquela energia que vai estar associada exatamente ao tempo de meia-vida dele, que é o tempo que ele gasta para decair para o estado fundamental. Então, a energia, a incerteza dela estar naquela energia, vai estar associada exatamente ao tempo de meia-vida. Então, esse delta T não é incerteza, é um tempo característico de medida do nosso sistema. No caso do sistema excitado, seria o que a gente chama o tempo de meia-vida. Certo? Então, é importante muito a gente falar as grandezas a ela associadas. Certo? Depois a gente vai voltar, acho na próxima aula, na quarta, outra vez sobre esse princípio da incerteza, que a gente vai deduzir ela de uma forma mais rigorosa, sem ser dessa forma como Heisenberg fez. Essa relação é verdadeira, isso não tem problema nenhum. A única coisa que tem que tomar cuidado é, na interpretação, quem é o delta T. Todos são incerteza, menos o delta T, que não é incerteza do tempo. É um tempo característico. Né? Eu estou associando aí um tempo de meia-vida quando o meu sistema estiver numa energia de estado excitado. Certo? Muito bem. Então, o Einstein, apesar de ser o pai da mecânica quântica, né? Assim, um cara, ele foi um cara muito importante pelos trabalhos que ele desenvolveu para questionar a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, como matemática, ela é tranquila. Ela, como fundamento, ela é intrigante. O princípio da incerteza é um deles. Não é trivial você imaginar esse princípio da incerteza ser inerente à mecânica quântica. Então, Einstein propôs um experimento de pensamento, um jeito de experimento, que é exatamente isso. Ele imaginou uma caixa, então esse é o experimento, uma caixa de luz, onde você tem lá um marcador que está lá, uma régua, que é exatamente a balança, que vai dar exatamente a balança, que ele vai estar ligado ali através de uma bola, e você injeta, né, no meu sistema fótons através daquele orifício. O tempo que você que você vai saindo fóton, eu vou chamando de delta T. Esse delta T é bem pequeno comparado com o tempo que eu vou calcular, eu vou medir a massa da minha balança, né? Então, quando eu sair um fóton, né, eu vou medir a massa da minha balança. Para Einstein, o que ele imaginava é que isso não tinha nada associado intrínseco ao princípio da incerteza. Simplesmente a incerteza da energia, a energia eu posso determinar pela emissão do fóton. Isso de forma extremamente exata.
Isso foi apresentado no Congresso de 1935, 1930. E o Bohr estava lá, então o Einstein tentou, através disso, né, propor um experimento. Isso na conferência, você vê como as conferências não eram calorosas, né? Em conferências tem umas que tem até ela relatada, eles xingam o outro e depois estão tomando café, né? Hoje não, quando o cara fala um contra o outro, o cara já sai na porrada e acha que está humilhando o outro, porque cada um tinha suas convicções. Então, Einstein queria destruir os argumentos do ponto de vista de fundamento, o princípio da incerteza de Heisenberg. E o Bohr apresenta o seguinte argumento em favor do princípio da incerteza, que eu vou apresentar agora, dessa experiência de pensamento de Einstein. Então, os argumentos de Bohr eram o seguinte. Primeiro, numa pesagem, então lá na pesagem que está relacionada com aquela regra, a leitura de um ponteiro na escala, né, na escala com a precisão, implicará numa incerteza no momento. Então, ele já está usando o princípio de Heisenberg. Então, medir a escala, né, o que o Einstein estava querendo destruir era o princípio da incerteza, energia, tempo. O que o Bohr está agora argumentando é que a incerteza, energia, tempo vai estar associado, como a gente demonstrou, com o princípio da incerteza do momento também. Né, momento, posição. Então, quando você tiver uma incerteza na posição, então, o delta x é aqui na horizontal. Podia ter colocado o y. É acostumado com a gente. Então, x é isso. Então, o delta x é a incerteza na precisão. Então, significa o valor da precisão da escala da massa da minha caixa, né? Ou desse peso que está aí pendurado aí, né? Então, existe a ela associada, pelo princípio de incerteza, uma incerteza do delta P, que é maior ou igual a H sobre 2 delta X. Então, isso vem do princípio de incerteza, posição, momento. O segundo argumento que ele fez é o seguinte: ele quer detectar uma incerteza, veja bem, uma incerteza na massa que eu vou medir, certo? Que eu vou medir, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu lançar o fóton, eu vou esperar um certo tempo, um certo tempo t, para fazer a pesagem, né? Para fazer a pesagem. Quando eu fizer essa pesagem, né? Isso vai estar associado, né? Nesse tempo t, devido à variação da massa, né? Exatamente o que eles chamam um impulso, onde vai ser igual a g multiplicado por t, né? Então, g é a aceleração e t exatamente é o tempo que ele espera. Então, g multiplicado por t dá velocidade. Aí, multiplicado por ΔI me dá esse impulso. Esse impulso que vai fazer essa variação do meu centro. Aí ele argumenta que esse impulso seja muito maior do que o ΔP, onde o ΔP exatamente é a incerteza no momento. Certo? Então, fazendo essa relação, ele mostrou que exatamente G multiplicado por T ΔI é muito maior que o ΔP, sendo que ΔP é muito maior do que H cortado sobre ΔX. Portanto, ele encontrou essa relação de proporcionalidade. O 2 é um fator numérico irrelevante. Certo? Então, ele encontrou essa relação que tem aí. Okay? Terceiro argumento de Bohr. O princípio de equivalência. Então, o princípio da equivalência agora, então isso aí ele é mostrado, né, devido ao campo gravitacional, a incerteza no tempo. Com o tempo, então o tempo que eu vou medir e eu tenho a incerteza, elas vão estar relacionadas dessa forma que tem aí. É o que chama o princípio de equivalência. Né? Então, ele vai estar relacionado com essa variação que tem aí. Então, essa variação, a incerteza na posição, vai dar uma incerteza exatamente na medida do tempo que eu estou medindo, que é ΔT sobre T. Certo? Isso eu não vou provar para vocês, mas está lá feito no exemplo 5.22. Então, isso aí está bem detalhado para vocês. Então, vou usar isso como princípio, certo? O princípio da equivalência. Então, você tem agora exatamente isso, que a gente mostrou anteriormente, que GT, ΔM, H sobre ΔX, mostramos anteriormente, e agora eu tenho que ΔT sobre T, aí ali eu tenho ΔX, né? Eu posso ter agora o ΔX, né? O ΔX lá. Aí eu passo para o outro lado, né? Passo para o outro lado, aí vai ficar H cortado dividido por GT ΔM, que vai ficar muito maior do que isso.
Então, significa que ΔT sobre T é muito maior do que GC ao quadrado, H cortado, GT ΔN. Aí o G cancela com G, o T cancela com T. Com isso, eu tenho essa relação que está aí. ΔM, C2, então ΔM é a variação de massa, vezes C2. Isso, da teoria da relatividade, é a nossa variação de energia, ΔE. E ali é o ΔT, exatamente esse variação do período da medição. Portanto, isso é muito maior do que H cortado, portanto, satisfaz o princípio da incerteza que ele diz que ΔE, ΔT é maior do que H sobre 2. Então, isso ele derruba e convence o Einstein que o princípio da incerteza está inerente nesse experimento. Então, o Einstein propôs, durante a vida dele, várias coisas para tentar derrubar a mecânica quântica e, ao contrário, o que ele fez foi dar suporte para a mecânica quântica que ele tem hoje. Então, se o Einstein não tivesse dado isso, a gente podia estar patinando. Então, ele questionou muito e as pessoas iam dando argumento. Né? Então, isso aí fez a gente consolidar a mecânica quântica que a gente tem hoje. Certo? Então, essa foi um dos pensamentos, dos experimentos que ele foi derrotado por Bohr. Mais um. Bom, então, a desigualdade de Heisenberg-Roberts é essa desigualdade. Então, agora, diferente do que a gente está falando até agora, tipo, um princípio, a gente vai falar de desigualdade ou relações. Na verdade, é uma desigualdade. Então, dado dois operadores quaisquer, então veja que a coisa como é puramente algébrica. Dado dois operadores quaisquer, então, observável físico, observação hermitiana. A incerteza ela associada é maior ou igual a 1/2 do módulo do valor médio de C, onde o C nada mais é do que o comutador de A e B. Então, dado dois operadores que não comutam entre si, esses dois operadores, né, está ele associado uma relação de certeza. Isso é independente de física, é puramente algébrico. Então, isso foi provado por Roberts e a gente vai provar daqui a pouco. Então, o ΔA é a nossa definição que a gente está usando. A gente chama esse ΔA maiúsculo a variação, e calculo o desvio médio quadrado, e o meu ΔA é a raiz quadrada disso aí. Certo? Delta minúsculo está aí. A mesma coisa vai valer para o ΔB. Então, essa é a relação geral que a gente vai provar. Se você colocar o caso especial de A igual a X, B igual a P, o comutador de A com P, não, X com P, é IH cortado. Então, significa que meu C é H cortado. Quando eu substituo lá, eu encontro a relação de certeza de Heisenberg, que é ΔX, ΔP maior ou igual a H cortado sobre 2. Então, você nota que essa é uma relação geral para qualquer operador A e B, não só o X e P. Certo? Então, vamos provar isso aí. Então, a derivação matemática dessa relação que tem aí. Então, vamos supor dois operadores que eu vou definir o C1 e C2, que é o meu ΔA e o meu ΔB. E como A e B são hermitianos, C1 e C2 também é hermitiano. Então, C1 é igual a C1 d'H e C2 é igual a C2 d'H. Então, isso já é importante, porque eu estou falando dois observáveis com operadores hermitianos. É só isso que eu preciso usar para eu derivar. Certo? E vou chamar uma função QC, que eu vou definir, né, foi assim definido, né, como C1 mais um I lambda C2. Já vimos que C1 e C2 são operadores hermitianos. Lambda é um parâmetro real. É um parâmetro real. Aí vamos calcular a norma quadrática disso. O que é a norma quadrática? É fazer o QC por QC. Então, a gente já sabe fazer o QC por QC. Quando eu fizer o QC multiplicado escalarmente, internamente com QC, eu vou encontrar uma função de lambda, que é um número maior ou igual a zero, por definição de norma quadrática. Certo? Então, eu vou encontrar uma função de lambda. Então, se eu pego o valor de C1, então pego agora e coloco lá C1 e C2, faço o dual, faço essa manipulação, a gente encontra isso aí. Certo? Então, quando você fizer essa manipulação, né, facilmente você vai provar que o I de lambda dá exatamente isso. C1 ao quadrado
né, mais C2 ao quadrado, lambda mais I, lambda C1, C2. Se você pegar lá o computador C1 com C2, né, C1 com C2, o computador C1 com C2, quem é? O computador A com B. Né? O computador A com B. E o computador A com B, o computador de A com B, nesse tanto a gente diz que é I multiplicado por C. Aí o I vai para fora, multiplica por I, aí fica menos. Então vai ficar menos o valor médio de C, onde C é o computador de A com B. Certo? Então, o computador de A com B é I multiplicado por C. O C1 ao quadrado nada mais é, olha, se você botar o C1 ali do valor médio, nada mais é do que o meu desvio, né, médio quadrático, delta A ao quadrado. E o C2 é o delta B ao quadrado. Então, você agora tem uma função de lambda, uma função quadrática, que ela é maior ou igual a zero. Bom, se ela é maior ou igual a zero, você tem um valor que você pode minimizar. Você é uma parábola, né, que você tem exatamente maximizada, na verdade, né? Você vai encontrar o ponto de máximo dela, que é exatamente que é uma função maior ou igual a zero, né? Porque o meu coeficiente delta B é positivo. Então, desculpa, é assim, vai um ponto de mínimo, desculpa. Vai encontrar um ponto de mínimo. Então, esse ponto de mínimo, porque a parábola é assim, é o lambda zero. Então, você deriva isso igual a zero e encontra o lambda zero. Então, eu encontrei o ponto onde ela vai ter o menor valor desse I de lambda, certo? É o menor valor de I de lambda. Então, muito bem. Então, encontramos isso aí e substituímos na nossa equação. Então, o I de lambda é maior ou igual, o menor valor que você tem naquela igualdade que você encontrou, daquele I de lambda, é esse lambda zero. Substituo lá no I de lambda e continuo com a minha desigualdade, maior ou igual a zero. Certo? Quando eu fizer isso, você prova exatamente a desigualdade. Então, isso agora é uma desigualdade independente da mecânica quântica. Eu não falei de mecânica quântica, só falei de operadores. E dei uma só propriedade para o meu operador, que meu operador A e B seja hermitiano. Simplesmente isso. E aí a gente prova exatamente essa desigualdade. Então, isso vai valer para qualquer dois operadores quaisquer. Ok? Então, você veja que o princípio da incerteza deixa de ser princípio. E agora ela é uma desigualdade, ou, se você quiser chamar, de relação. É uma relação puramente matemática, né, que está por trás da álgebra, porque a mecânica quântica ela vai aparecer porque ela é descrita por uma álgebra, né, e essa álgebra tem isso a ela associado. Bom, então, uma pergunta que agora eu posso fazer para a posição e o momento é qual é o pacote, a gente já vimos, eu vou fazer o processo inverso, qual é o pacote de onda mínima? O que é que significa? Qual é o pacote que o ΔX, ΔP dá exatamente igual a H cortado sobre 2? A gente já provamos que é a gaussiana. A gente já vimos que uma gaussiana dá isso. Agora eu vou fazer o inverso. Eu quero dizer que ele dá H sobre 2, eu quero provar que ela vai dar a gaussiana. Vou fazer o processo inverso, sair da álgebra e chegar na função de onda, da função de onda gaussiana. Certo? Então vamos entender isso, porque é importante no nosso curso. Então, vamos definir duas funções, φ1 e φ2. Então, φ1 é esse ΔA, né, multiplicado por φ. Lembre-se que ΔA é A menos, né, o valor médio de A. ΔB é B menos o valor médio de B. Certo? E o φ2 é esse ΔB vezes B. Certo? Aí eu vou definir um Z, né, que é o produto interno entre φ1 e φ2. Então, o produto escalar entre φ1 e φ2, note que o A é hermitiano, então quando eu fizer o dual lá no φ1, o contrário, o adaga é igual a A, então fica o próprio ΔA. Certo? Então, o que você tem aí é o valor médio, né? O valor médio do ΔA a ΔB. Aí você pode trabalhar, né, e escrever isso em função de duas partes. Uma é a parte real, que é esse anticomutador, e tem uma outra parte imaginária, que eu estou chamando imaginária de Z, que tem a ver com o computador. Então, se multiplicar ΔA, ΔB, eu posso mostrar, isso está lá, mostrar, que eu posso reescrever esse valor médio como uma parte real e uma parte imaginária. A parte real tem a ver com o anticomutador, que está aí definido. Então, o anticomutador de dois operadores é AB mais BA.
Não confundir isso com o colchete de Poisson. E o outro está relacionado com o comutador de A com B, que é AB menos BA. Certo? Então, agora eu tenho esse produto escalar escrito dessa forma que é. Certo? Então, isso é puramente álgebra matemática, matemática elementar. Muito bem. Então, eu vou usar aqui, veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora esse produto φ1 vezes φ2, eu tenho uma desigualdade a ela associada. Isso vem lá da álgebra, né, entre dois vetores, que é a desigualdade de Schwarz, que diz o seguinte, que o produto escalar φ1 com φ2, um módulo ao quadrado, é menor ou igual, a gente vai ver quando é igual, ao produto escalar φ1 com φ1, φ2 com φ2. Certo? Então, isso é uma desigualdade. Certo? A gente já provamos, né, que o delta, o φ1, se eu pegar o φ1 e pegar o φ2, então eu pego o φ1 e o φ2 substituo na equação de lá, eu mostro que vai dar o módulo de delta A, delta B ao quadrado. Isso, pela desigualdade que está lá, é menor ou igual, ali, ó, o módulo quadrado de φ1 com φ2, então φ1 quem é? É delta A ao quadrado, então o valor médio de delta A ao quadrado. E o φ2 é o delta B, então o valor médio de delta B ao quadrado. Certo? A gente provamos anteriormente que o delta A, delta B, o valor médio, então no slide anterior, é 1 real de Z mais 1 I vezes o imaginário de Z. Como eu estou interessado em calcular o módulo ali ao quadrado, né? Então, o módulo ao quadrado, então o módulo ali ao quadrado vai dar o quê? O módulo ao quadrado vai ficar o RZ ao quadrado mais imaginário de Z ao quadrado. Certo? Faltou algum local aí, faltou um 2. O 2 foi antes. Né? De tal forma que quando você colocar o real de Z tem a ver com o que a gente viu anteriormente, com a parte do anticomutador, e a parte imaginária tem a ver com o comutador. Aí, quando você substituir, então, do outro lado você tem o delta A ao quadrado, delta B ao quadrado é maior ou igual a essa desigualdade. Então, essa seria uma generalização da relação de Heisenberg-Robertson. Então, note que a gente está mostrando, a gente colocou só o primeiro termo na desigualdade de Heisenberg-Robertson. Agora eu tenho um segundo termo. Então, note que eu posso trabalhar com essas funções e deduzir várias relações puramente algébricas, certo? Então, eu tenho essa desigualdade que tem. Então, eu vou trabalhar com essa desigualdade aqui. Então, essa é a parte imaginária e aquela é a parte real, como eu tinha falado aí. Então, eu vou pegar ali o módulo ao quadrado, vai ficar o RZ ao quadrado mais IZ, imaginário de Z, ao quadrado. Então, exatamente isso é que a gente tem aí. Vamos lá. Aí, subiu tudo. Tá, beleza. Então, eu peguei lá minha relação anterior, então eu só repetir aí, que está aí, e vou falar, né, para ser a minha relação mínima, eu vou para a desigualdade de Heisenberg-Robertson. É fazer com aquele termo da real de Z ser igual a zero. Então, o anticomutador é igual a zero. Certo? Então, eu vou satisfazer que o anticomutador é igual a zero. Mas o anticomutador igual a zero, isso significa que é a parte real de Z. Mas quem é Z? É o produto escalar φ1 com φ2. Então, eu estou dizendo aí que a parte real do produto escalar de φ1 com φ2 é igual a zero. Para dar a relação mínima lá na minha certeza que está lá em cima. Né? Aí eu tenho φ1, φ2, é essa desigualdade, que a gente já só está repetindo. E para eu tornar a igualdade, né? Então veja, como é que eu posso tornar essa desigualdade o termo igual? Quando φ2 for proporcional a φ1. Então significa quando φ2 estiver na mesma direção de φ1. Se φ2 estiver na mesma direção de φ1, ele dá exatamente essa igualdade. Né? Porque os dois vai ser proporcional. Então, quando φ2 for proporcional a φ1, então eu boto um escalar C. Certo? Então, quando φ2 satisfazer isso, você tem exatamente a igualdade. Então, note que eu estou pegando tudo que a gente chama a incerteza mínima, pegando a igualdade. Certo? Então, colocando isso na minha igualdade, eu vou escolher uma constante C, só para
conveniência, esse C igual a I vezes A, certo? De tal forma que meu φ2 vai ficar IA φ1, certo? O nosso φ1 e φ2, relembrando anteriormente, quem era φ1? Era um ΔA multiplicado por φ, e o φ2 era um ΔB multiplicado por φ. Eu vou escolher para o meu A como meu operador coordenada X. E meu B, o meu momento P. Certo? Então, eu estou usando essa relação. Agora, veja, a única coisa que chegamos foi a conclusão que φ2 é IA φ1. E φ1 é definido assim, e φ2 é definido assim. Então, vejamos o que é que isso vai gerar. Vai gerar φ2, isso aí estou reescrevendo o que tem antes, e vou agora aplicar em ambos os membros. Então, agora em φ2, lembra lá que é P menos valor médio de P. Aí, quando multiplicar aqui por X, então vai ficar φ2, né? Vai ficar multiplicado ali por φ grande, vai dar minha função de onda φ de X. Certo? Meu P, na representação das coordenadas, meu operador P é H cortado, né? H sobre I, é D sobre dx. Então, esse é o primeiro lado esquerdo do φ2. E no lado direito eu tenho I vezes A, I multiplicado por A, né? Multiplicado por quem? Por φ1. Quando eu multiplicar por X, aí o meu operador X grande, que está a letra maiúscula, é a coordenada X, menos o valor médio de X. E o X multiplicado por φ dá o φ de X. Então, eu tenho uma equação diferencial trivial para ser resolvida. E eu posso encontrar o φ de X. Então, eu posso resolver essa equação, o φ de X é esse. E aí eu posso normalizar, encontrar a constante de normalização, e quando eu encontro a constante de normalização, você tem a função de onda gaussiana. Então, exatamente, a incerteza mínima está associada a um pacote gaussiano, onde esse ΔX está associado a H cortado sobre A. Ok? Então, provamos agora, matematicamente, que a incerteza mínima, lá do princípio da incerteza, está associado ao pacote gaussiano. E, certamente, o pacote gaussiano, com a transformada de Fourier, você encontra o φ de P. E o ΔX, ΔP, dá exatamente H cortado sobre 2. Então, isso é o que a gente tem importante, porque agora a gente está formalizando, ou dando uma contextualização algébrica do que a gente estudou lá no capítulo 2. A gente viu que o pacote mínimo deu H cortado sobre 2. Mas podia dar qualquer número, que eu não teria nenhuma interpretação. A única coisa que eu sabia era a incerteza entre um e outro, que ia dar algum valor H dividido por alguma coisa. Mas esse valor agora é o valor mínimo que vem do meu princípio da incerteza. Certo? E esse mínimo está associado exatamente com uma função gaussiana. Qualquer outro pacote de onda dá um valor diferente de H sobre 2, como a gente já brincamos com vários outros tipos de distribuição de probabilidade. Certo? Mais um pouquinho, a gente vai terminar sobre três transparências. Falta 2 minutos para eu fazer. Bom, então, vamos aqui agora falar do que a gente chama de observáveis compatíveis. Então, a gente chama observáveis compatíveis quando os operadores a eles associados, eles comutam entre si. Então, o comutador entre A e B, onde A e B são os operadores hermitianos associados aos dois observáveis que a gente chama compatíveis. Então, quando o comutador der zero, a gente chama de observáveis compatíveis. Certo? Quando eles derem diferente de zero, obviamente, não observáveis incompatíveis. Então, compatíveis ou incompatíveis. Então, tem aqui alguns teoremas muito interessantes. Teorema 1, para observáveis compatíveis. Se dois operadores A e B comutam, e se φ é autovetor de A, B multiplicado por φ é também um autovetor de A com o mesmo autovalor. Então, isso é um teorema importante, simples de provar, e eu vou provar aqui. Então, vamos supor, quem está supondo, que φ seja um autovetor de A. Então, se ele é um autovetor de A multiplicado por φ dá um autovalor A multiplicado por φ. Então, ele está supondo que φ seja um autovetor de
A, do operador A. Bom, aí eu pego, multiplico por B. Quando eu multiplicar por B, vai ficar BA vezes φ, aí vai ficar A é um escalar, então não importa, B vezes φ. B vezes φ. Tudo bem? Bom, mas B, aí eu tenho uma condição que os dois operadores comutam. Então significa que AB é igual a BA. Então eu posso inverter a ordem aí. Então, no lugar de botar BA, eu posso botar agora AB. Quando eu colocar AB, eu vou ficar assim. Então, BA igual a AB, então vai ficar A aplicado a B, então eu posso botar também assim, entre parênteses. Isso vai ser igual a A multiplicado por isso. E a gente prova o que a gente está querendo. A aplicado a B vezes φ dá um A vezes um outro objeto, que é o outro quieto, que é B vezes φ. Portanto, B vezes φ é um autovetor de A. Né? Então, o teorema é bem simples. Bom, agora vamos aqui algumas conclusões disso aí. Né? Então, se A é um alto valor não degenerado, né? Não degenerado, sem degenerescência, então todos os autovetores associados com esta medida são, por definição, colinear. E B vezes φ é necessariamente proporcional, né? B proporcional ao vetor φ. Em outro aspecto, o φ também vai ser autovetor de B, com um alto valor que eu vou chamar de B, que é a constante de proporcionalidade. Certo? Então, se o espectro for não degenerado, então a gente conclui também que B vezes φ, né, que o φ também é autovetor de B. Né? Isso é fácil provar, né? Porque você tem, daqui a pouco eu vou provar na outra diferença. E se o espectro for degenerado, se a autovetor for degenerado, então apenas podemos dizer que B aplicado a φ pertence a um certo subespaço de A, que é dessa degenerescência de A. Então, imagine que eu tenho um espectro degenerado, eu chamo epsilon de A. Nesse espectro degenerado, ele pertence a esse subespaço. Então, eu não posso garantir necessariamente que o φ é um autovetor de B. Certo? Então, qualquer φ pertencente a outro, temos B vezes φ também pertence ao espaço de A. Né? Então, vamos aqui para esse teorema aqui. Se dois operadores comutam, segundo, e se φ1 e φ2 são dois autovetores de A com diferentes autovalores, o elemento da matriz é nulo. Para eu provar isso, eu tenho que provar que φ2 é autovetor de B. Se ele é autovetor de B e o φ1 e φ2 são autovetores de A, eles são ortogonais, porque são dois, né, autovalores diferentes. Que já provamos anteriormente que os autovetores são ortogonais. Então, portanto, aquele elemento de matriz é zero. Né? Então, a prova é simples. Então, se A aplicado coisa dá A1, se A aplicado φ2 dá 2. Né? Então, o teorema 1 me diz que satisfaz essa equação. Então, portanto, significa que B multiplicado por φ2 é um B2 vezes um φ2. Né? Porque significa que, para eu satisfazer aquele teorema 1, o B multiplicado por φ tem que ser um número proporcional a φ. Né? Proporcional a φ. Ou, se eu botar o φ2, ali vai dar 2, então B multiplicado por φ2 tem que ser proporcional a φ2. E essa constante de proporcionalidade é o B2, que vai ser o quê? Autovetor de B. Né? Então, alto valor de B. Então, agora eu tenho que dizer que A e B têm o mesmo autovetor. Então, agora é fácil você colocar lá no meu elemento. Então, agora você vai ver que B multiplicado, né, aplicado em φ2, dá B2 vezes φ2. O B2 é um escalar, sai fora, aí vai ficar o produto escalar φ1 com φ2. O produto escalar φ1 com φ2 é igual a zero, porque eles são ortogonais. Uma outra forma que você podia fazer é calculando, né, uma outra forma diferente, calculando isso aí, isso dá igual a zero, porque A e B comutam. Se A e B comutam, esse valor médio dá zero, que aí eu estou calculando esse elemento matriz do comutador A com B. Então, isso, por hipótese, é igual a zero. Aí eu desmembro isso aí vai ficar o valor médio AB que está lá, menos o outro valor médio, o elemento matriz B vezes A. Né? Aí o que é que eu tenho? A aplicado a φ1, não,
A aplicado a φ1 dá A1. E A aplicado a φ2, não, nota que ele está aplicando lá no outro lado, mas os A1 são números reais, então dá A1. E o outro vai ser o quê? A aplicado a φ2, dá A2. E aí vai ficar φ1B φ2 e o outro φ1B φ2. Aí eu boto em evidência, vai ficar A1 menos A2. A1 menos A2 multiplicado, isso igual a zero, por hipótese inicial. Como A1 é diferente de A2, portanto, a única coisa que é igual a zero é esse elemento de matriz φ1B φ2. Certo? Muito bem, eu vou parar por aqui, porque senão a gente descumpre o nosso combinado, né? De 1 hora de aula para ele, né? Bom, então hoje a gente conseguimos dar uma forma matemática de um princípio que a gente discutimos no início do nosso curso, usando, né, que a gente chama transformada de Fourier. Agora a gente viu que são desigualdade de Heisenberg. Vale para qualquer tipo de operadores. Uma outra coisa que a gente aprendemos é que se dois operadores comutam entre si, significa que eu posso fazer medidas simultâneas desses dois observáveis, porque ele não satisfaz o princípio da incerteza. Então, se ele comutar, eu posso medir ele simultâneo. Se ele não comutar, eu não posso medir simultâneo, porque está ele associado a um princípio da incerteza. Então, se os dois operadores comutarem, o que agora a gente acabamos de ver que provamos, é que esses dois vetores comutáveis, que a gente chama de operadores compatíveis, eles têm os mesmos conjuntos de autovetores. O mesmo conjunto de autovetores. Então, se A e B comuta, os autovetores de A e B são os mesmos e único. E único. Né? E isso vai ser importante na próxima aula a gente mostrar. Certo? E único. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais aplicações e possivelmente a gente vai terminar o nosso capítulo 5. A gente vai terminar o nosso capítulo 5. E na sexta-feira, que eu vou combinar com vocês, a gente vai começar o capítulo 6, que, na verdade, é uma sintetização de tudo que a gente está vendo até agora, que é os postulados da mecânica quântica. Então, é uma síntese. Segunda-feira, então, a gente vai dar na sexta, e na segunda-feira a gente termina o capítulo 6. Então, só para a gente ter ideia, mais ou menos, como está o nosso curso. E na quarta e na sexta a gente começa um novo assunto, que na verdade não é assunto, são aplicações do que a gente está falando, que é sistema de 2 níveis. Certo? Então a gente vai fazer o que faz aplicações. Aplicação dos postulados e o que a gente aprendeu até aqui. Então, na verdade, é uma aplicação, mas para não ficar tudo no mesmo capítulo, para não ficar grande, ela ficou como uma aplicação. E aí a gente termina exatamente a nossa disciplina, faltando um único tópico, que esse tópico que a gente falamos vai ficar para o próximo curso de Quântica 2, né, que é o oscilador harmônico. Certo? Então, por hoje, estamos